Muito bem, sejam mais uma vez muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos a mais uma aula nesta preparação para o concurso Promotor MPRS. Hoje será a nossa primeira aula de processo penal. Eu pretendo começar o processo penal hoje com as senhoras e os senhores e continuar com o processo penal na quinta-feira. Depois de amanhã nós temos outra aula, porque são temas correlatos. E eu diria para vocês dois dos principais temas de processo penal, se nós tivéssemos aqui um top 5, ação penal e procedimentos. Dois temas muito importantes que certamente estarão presentes também na prova. Mas antes de nós começarmos propriamente o processo penal, vamos terminar o último tópico dentro dos patrimoniais. Na nossa última aula, nós enfrentamos os principais crimes patrimoniais. Nós vimos o furto 155, nós vimos o roubo 157, nós conversamos sobre o estelionato 171, vimos as duas extorsões 158 e 159, falamos sobre a hediondez. Daqui eu retomo. Vocês devem lembrar quais são os patrimoniais de natureza hedionda, pessoal. Vamos então recapitular os crimes hediondos patrimoniais. Vamos lá, eu abri a lei dos crimes hediondos, 8072 de 90. Ser hediondo significa que há consequências gravosas. Por exemplo, desci aqui ao artigo 2º, não há possibilidade de anistia, graça e indulto, não há possibilidade de fiança. Nós temos um prazo diferenciado de prisão temporária. Não te preocupe. Qual é o prazo de prisão temporária nos hediondos? 30 dias, prorrogáveis por mais 30 em caso de extrema e comprovada necessidade. Se não fosse hediondo e nem equiparado, seriam 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Hediondos 30. Lembrem que há também uma progressão de regime mais gravosa, em alguns casos vedação de livramento condicional, em alguns casos vedação de saída temporária, de benefícios da execução, portanto. O critério do nosso legislador é puramente legal, é legislativo. Se vocês quiserem saber quais são os crimes hediondos, basta que vocês leiam o artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal, consumados ou tentados. Vamos focar só nos patrimoniais hediondos. Então eu desço primeiramente ao roubo, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, e qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Depois nós temos a extorsão 158. O crime hediondo quando qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. 158, parágrafo 3º. Nós já fizemos essa discussão, não faremos de novo. Depois nós temos a extorsão 159. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, caput e parágrafos. A extorsão mediante sequestro é sempre um crime hediondo em todas as suas formas, mesmo na forma simples do caput. E depois nós temos o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Lembrem da explosão do caixa eletrônico para a subtração de valores, o crime hediondo a partir da vigência do pacote anticrime 23 de janeiro de 2020. Tá? Antes, nós tínhamos no roubo só o latrocínio como crime hediondo, que continua. Todas as demais figuras no roubo são novidades trazidas pelo pacote anticrime, então não esqueçam, só valem a partir do dia 23 de janeiro de 2020, data da entrada em vigor do pacote anticrime. Falamos sobre isso. Voltei para o Código Penal.
desci para o artigo 181 do Código Penal, que diz assim: é isento de pena no artigo 181. É isento de pena significa exclusão da culpabilidade. Sempre que o nosso legislador falar em isenção de pena, está excluindo a culpabilidade. Então aqui, pessoal, nas disposições gerais, nós temos as imunidades absolutas, também chamadas escusas absolutórias, no artigo 181. O nosso Código Penal fala em isenção de pena. Então, o fato continua típico e ilícito, não esqueçam, coloque na tela lá. O fato é típico e ilícito, mas não haverá culpabilidade. Quem comete qualquer dos crimes previstos no título, o título dos crimes patrimoniais, foi o que nós vimos na última aula. Em prejuízo, 1. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. 2. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Então vejam, em qualquer crime patrimonial, como nós veremos, sem violência ou grave ameaça à pessoa e desde que a vítima não seja idosa. Já já eu mostro isso para vocês. Nós teremos esta escusa absolutória. Então pensem na esposa que furta do marido, pensem no avô que pratica um estelionato contra o próprio neto, ou do neto que pratica uma apropriação indébita em face do avô, se não for idoso. Já mostro isso para vocês. Nada disto será punido. Nós teremos uma exclusão da culpabilidade. A isto, pessoal, se chama imunidade absoluta ou escusa absolutória. Exclusão da culpabilidade. No 182, nós temos as imunidades relativas. Aqui haverá, 182, a mudança da ação penal, que, em regra, de pública incondicionada, ponha lá para mim, passa a ser pública condicionada à representação da vítima. Leiam comigo. Somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge, desquitado ou judicialmente separado, de irmão, legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, caindo na prova de vocês que o irmão A furta do irmão B, só haverá persecução penal se a vítima B representar. É um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Tá? Estas são as imunidades, pessoal, absolutas no 181, relativas do 182, que devem ser conjugadas com o 183, que traz a exclusão das imunidades. Artigo 183 do nosso CP. Exclusão das imunidades. Então, para vocês terem uma leitura completa dos crimes patrimoniais, vocês têm que lembrar das disposições gerais. Ponha na tela, diz o 183, que nós não iremos aplicar o disposto nos artigos anteriores. Olhem agora o inciso 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então vejam, não vale para o roubo, não vale para a extorsão, não vale para a extorsão mediante sequestro. Se o crime patrimonial, ele tem violência ou grave ameaça contra a vítima, vocês afastam
as imunidades. Vocês afastam as imunidades ao estranho, ao terceiro estranho que participa do crime. A razão de ser destas imunidades é manter a harmonia do lar. Por mais contraditório que isto pareça, porque é muito harmônico que é o lar em que a esposa furta do marido ou o filho do próprio pai. Mas vejam, se há um terceiro que participa do crime, vamos imaginar que nós temos o pai junto com o amigo do pai furtando do próprio filho. O pai está isento de pena. E o amigo responderá por furto qualificado, inclusive, pelo concurso de pessoas, ainda que o pai esteja isento de pena. Por quê? Porque o fato do pai continua típico e ilícito, pessoal. Vocês só vão excluir a culpabilidade. E vocês vão afastar as imunidades também se a vítima é idosa. Observem, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Sendo a vítima idosa, não cabem as imunidades. O neto furta do avô que tem 60 ou mais anos de idade, o neto responderá pelo crime de furto. Vocês não aplicam as imunidades quando a vítima é idosa. Lembrem, portanto, destas imunidades e do afastamento delas. E com isto nós fechamos o título dos crimes patrimoniais. Podemos seguir, pessoal, para o processo penal? Tudo certo? Vamos lá então. Passem a régua aí. Nós saímos do direito material e vamos agora ao direito processual. E eu quero começar lembrando vocês das fases do chamado procedimento comum ordinário. A espinha dorsal do processo penal brasileiro está aqui, no procedimento comum ordinário. Mesmo quando vocês estão diante de certos procedimentos especiais, vocês verão que há uma ou outra particularidade e depois se segue o procedimento comum ordinário. Um dos ritos especiais mais importantes é aquele dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Só tem uma particularidade ali, que é a resposta preliminar em 15 dias. Antes do recebimento da denúncia, o juiz notifica, não é cita, né? Ele notifica o acusado para responder em 15 dias. Depois, quando ele recebe a denúncia, procedimento comum ordinário. Pega a primeira fase do júri, do procedimento especial bifásico ou escalonado do júri. A primeira fase é quase idêntica ao procedimento comum ordinário. Ele é a espinha dorsal e tudo começa, pessoal, com o oferecimento da inicial acusatória. É o que nós veremos hoje. Uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, quando o crime é de ação pública, ou com a queixa, também chamada queixa-crime, oferecida pelo querelante, quando o crime é de ação penal privada. O juiz foi provocado. Houve o oferecimento de uma inicial acusatória. O juiz terá que decidir. Ou o juiz rejeita, ou o juiz recebe a denúncia ou a queixa, também chamada queixa-crime, tanto faz. Então, há o oferecimento de uma denúncia pelo Ministério Público ou de uma queixa pelo querelante e o juiz decide, rejeitando ou recebendo. Oportunamente, nós falaremos sobre cada uma destas fases, não se preocupem, tudo isto nesta semana ainda. As hipóteses de rejeição, como nós veremos, elas não enfrentam mérito, elas são todas formais, são processuais, inépcia, falta de pressuposto processual, falta de condição da ação, falta de justa causa. Veremos hoje o que é justa causa. Agora, se o juiz entende que não é caso de rejeição, ele vai receber a denúncia ou a queixa.
Recebendo, ele vai determinar a citação do acusado. O acusado será citado para um fim. Este fim é o que quer a defesa neste momento preliminar de início do processo. O que a defesa busca neste momento? Ela busca uma absolvição sumária neste momento. Ninguém foi ouvido ainda. As hipóteses de absolvição sumária, nós falaremos sobre elas também, estão no 397. Aí tem enfrentamento do mérito. Exclusão de ilicitude, inciso 1. Exclusão de culpabilidade, inciso 2. O fato não é crime, ou seja, exclusão de tipicidade, inciso 3. Ou está extinta a punibilidade. Por exemplo, prescrição, inciso 4. Enfrenta-se o mérito. Então aqui nós temos a possibilidade de absolvição sumária. Se o juiz entender que não é caso de absolver o réu sumariamente, ele vai despachar designando o quê? A audiência de instrução e julgamento. AIJ. Nós falaremos exaustivamente sobre isso. Há muita informação em cada uma dessas fases. Eu chegarei lá. Vocês verão que há toda uma ordem nesta audiência de instrução e julgamento que tem que ser seguida sob pena de nulidade. Quem é que é ouvido em primeiro lugar? A vítima, se for possível. Em segundo lugar, testemunhas da acusação. Em terceiro lugar, testemunhas da defesa. E no final, o réu é interrogado. Pessoal, o interrogatório é sempre o último ato, em nome do princípio da ampla defesa. No júri, da plena defesa, mas é sempre o último ato. Salim, mesmo quando a lei diga o contrário, olhem comigo. Vocês conhecem a 8.038? Esta lei aqui, pessoal, é muito importante porque ela estabelece o procedimento no caso dos crimes de competência originária dos tribunais. Embora a ementa ela fale do procedimento perante o STJ e o STF, hoje este procedimento é aplicado mesmo no crime de competência originária no TJ, no TRF e no TRE. Eu cito para vocês o caso do prefeito, por exemplo. O prefeito, pessoal, diz a Constituição, abri a nossa Constituição. Desci para o 29 dos municípios. Vamos lá. Olha lá. O 29, inciso 10, vai dizer que o prefeito é julgado lá no TJ. Só que, pessoal, às vezes o prefeito pratica crime federal. Como é que ele vai ser julgado no TJ? Às vezes o prefeito pratica crime eleitoral. Como é que ele vai ser julgado no TJ? Então vem o STF e diz, calma, vai para o TJ só crime de competência estadual. Se o crime é federal, vai para o TRF. E se o crime é eleitoral, vai para o TRE. Eu estou abrindo o STF e mostrando a vocês a súmula 702. Olhem como ela é importante. Cai toda hora nas provas. A competência do TJ para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Nós teremos uma aula aqui de processo penal sobre competência pessoal. E eu vou falar para vocês no momento adequado, apropriado, a respeito do atual entendimento do STF sobre os parlamentares. No sentido de que só mantém a competência em razão da pessoa, que é o foro privilegiado, o foro especial por prerrogativa de função. 1, se o crime é funcional. E 2, se foi praticado durante o exercício do mandato. Se o prefeito, ele comete uma Maria da Penha, por exemplo, bate na esposa,
juiz do primeiro grau do local onde se consumou o crime. Só se mantém o foro privilegiado no caso de crime funcional e cometido durante o exercício do mandato. Esta é a atual jurisprudência dos tribunais superiores, tá? E eu dizia para vocês, põe na tela, que a Lei 8.038, que serve como procedimento para qualquer crime de competência originária dos tribunais, ela vai, olhem aqui comigo, falar o seguinte. Artigo 7º. Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório. Vocês estão vendo que na lei o interrogatório é o primeiro ato? Só depois vão ser inquiridas testemunhas, lá no 10. No 7º, vejam, o interrogatório é o primeiro ato. Outra lei que vai estar na prova de vocês, a lei de drogas. Claro que vai estar, alguma questão sobre lei de drogas sempre cai. Se vocês observarem o 57 da lei de drogas, diz assim, na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, mas então é o primeiro ato interrogatório? Para a lei é. Então há várias leis especiais que trazem o interrogatório ainda como primeiro ato, como já foi um dia no próprio Código de Processo Penal, mas não é mais. Desde a mini-reforma de 2008, pessoal, não é mais. O interrogatório é o último ato, então eu peço que vocês anotem aí, por favor, o seguinte. Para o STF, o princípio da ampla defesa prevalece ao princípio da especialidade. Para o STF, o princípio da ampla defesa prevalece ao princípio da especialidade. Isto significa que, ainda que a lei especial preveja o interrogatório como primeiro ato, vocês vão sustentar na prova que deve ser o último. Ainda que a lei diga que é o primeiro. Por quê? Porque o STF diz que o princípio da ampla defesa prevalece ao princípio da especialidade, tá? Existe um leading case, 127.900 no STF, que vem sendo citado reiteradamente pelo STJ, no sentido de que o princípio da ampla defesa prevalece ao princípio da especialidade. O interrogatório, voltei aqui então, deve ser o último ato desta audiência de instrução e julgamento. Na sequência, pessoal, após a audiência, nós temos a fase das diligências. Depois a fase das alegações finais. Como eu vou mostrar a vocês no momento apropriado, o código quer alegações finais orais. São os debates e julgamento. É o que quer o Código de Processo. Alegações finais orais. Mas é possível, dada a complexidade da causa e o número de acusados, são duas exceções, eu mostro para vocês depois. É possível a substituição dos debates por memoriais em 5 dias. São as alegações finais escritas, os memoriais substitutivos dos debates em 5 dias. Segue-se depois da manifestação das partes a sentença, e o registro da audiência. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela está relacionada só a este ponto 1. Nós temos um monte de coisas a serem ditas aqui sobre a ação penal. Na sequência, quando eu terminar a ação penal, a gente vai em cada uma dessas fases. Tem muita coisa a ser dita aqui que é importante, tá? E eu vou começar propriamente o processo penal aqui, pessoal. Em um momento, inclusive, anterior à própria propositura da inicial acusatória. Porque hoje
é uma realidade na nossa atividade de Ministério Público, o Instituto Despenalizador. Vocês têm uma sequência a ser seguida. O meu macete do TAS. Querem ver? Institutos Despenalizadores. Nós estamos aqui diante do chamado direito criminal negocial. E eu quero que vocês lembrem do macete TAS. O T de transação penal, o A de ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, e o S de suspensão condicional do processo. Nesta ordem, pessoal. TAS, TAS, nesta ordem. Primeiro a transação penal, depois o ANPP e no final a suspensão condicional do processo. Nesta ordem. É uma escadinha de 3 degraus, vocês não podem pular o degrau. Então, primeiro, o membro do MP vai ver se cabe ou não cabe a transação penal. Se cabe, esqueçam os demais. Se não cabe, ele vai verificar se é caso de ANPP. Cabe, acabou. Não tem suspensão condicional do processo. Só haverá suspensão condicional do processo se não cabe nem transação e nem ANPP. Então, vamos por partes aqui. A. T de transação penal. Artigos 61 e 76 da Lei 9.099 de 95. 61 e 76. Para início de conversa, vocês devem lembrar aqui das IMPO, IMPO, as infrações de menor potencial ofensivo. São infrações de menor potencial ofensivo todas as contravenções. Aqui, pessoal, não interessa a pena. Se é uma contravenção, é uma infração de menor potencial ofensivo, independentemente da pena. Bem como, agora interessa, os crimes com pena máxima até 2 anos. Máxima. Todas as contravenções e os crimes com pena máxima até 2 anos. Vamos então ao 61 da 9.099. Abri. Está na tela a Lei do Juizado Especial Criminal, que deverá estar na prova de vocês também, pela sua importância, pela importância no trabalho de Ministério Público. Eu desci até o 61, atual redação. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, as IMPO e MPO. Para os efeitos desta lei, as contravenções penais, vejam que não interessa a pena. Qualquer contravenção é uma infração de menor potencial ofensivo. E os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com a multa. Crimes com pena máxima até 2 anos. Depois que vocês verificaram que o crime tem pena máxima não superior a 2 anos, nós vamos para o 76. Sempre da 9.099. Acompanhem comigo. Havendo representação. Então, vamos imaginar que é um crime de ação pública condicionada à representação do ofendido e houve esta representação. Ou, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, isto aqui é muito importante, porque se é caso de arquivamento, o promotor tem que arquivar.
Ele não pode oferecer uma transação penal se é caso de arquivamento, como às vezes acontece. Se é caso de arquivamento, arquive. O MP poderá propor. A transação penal é uma proposta, é um acordo. A aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Senhoras e senhores, questão de prova. Quais são os 5 princípios ou critérios, a lei fala em critérios, que orientam o juizado especial criminal? Segunda pergunta, quais são os 2 objetivos do juizado especial criminal? Terceira pergunta, o candidato sabe o que é a terceira via do direito penal para Klaus Roxin? Tudo isso eu tirei de prova, tá? De concurso de MP. Ponha na tela, por favor. Eu estou descendo, melhor, subindo para o 62. Leiam comigo. Olhem a primeira parte. Onde estão critérios ali, são os princípios. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então estes são os 5 princípios ou critérios que orientam o juizado especial criminal. Objetivando, então agora vem 2 objetivos. Sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima, é o primeiro objetivo do juizado especial criminal, e a aplicação de pena não privativa de liberdade é o segundo objetivo do GECRIM. Reparação dos danos sofridos pela vítima é o que o Roxin chama de terceira via do direito penal. O que é a terceira via do direito penal para Roxin é a reparação dos danos sofridos pela vítima em face da prática criminosa. Terceira via do direito penal. E aí eu retorno ao 76. Vejam aqui que o MP vai propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas. Claro, porque um dos objetivos do GECRIM é aplicar pena não privativa de liberdade. Então o MP vai propor uma pena alternativa ou uma pena pecuniária. Desde que vocês devem ler a contrário sensu este parágrafo 2º do 76 da 9.099, que é onde estão os requisitos da transação penal. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado. 1. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, olhem, se o autor foi condenado por contravenção, ele pode receber a transação penal. Se ele foi condenado por um crime, mas a uma pena restritiva de direitos, ele pode receber a transação penal. Se ele foi condenado por um crime a uma pena privativa de liberdade, mas a condenação ainda não transitou em julgado, ele pode receber a transação penal. Olhem o prazo de 5 anos agora. Ter sido o agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Senhoras e senhores, é uma transação penal a cada 5 anos. Uma transação penal a cada 5 anos. É claro que o sujeito cumprindo transação penal, ele não fica com antecedentes. Nós estamos aqui no momento em que não há sequer processo nem denúncia oferecida, a não ser este registro de que foi beneficiado com transação penal para o fim de saber se merece outra transação penal no futuro. Só para isso. Põe na tela. E ainda, pessoal, nós temos um requisito subjetivo conhecido na doutrina como juízo de suficiência. Leiam comigo. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Então vocês podem ver que são 5 antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias. 5 daquelas 8 circunstâncias judiciais das quais
eu lhes falei lá na nossa aula de aplicação da pena privativa de liberdade. Aquelas 8 lá do 59. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. 5 devem ser positivas. Estes são os requisitos da transação penal. Fala, doctor. No artigo 1º, no inciso 1º ali, a condenação muito antiga, essa condenação muito antiga igual vale? É excelente a tua pergunta. O colega, ele faz referência a condenações muito antigas. Claro que não me perguntem quantos anos, nem eu posso lhes dizer e nem ele, tá? Agora pense em condenação aí 30 anos, 20 e tantos anos, 20 anos de condenação. Eu quero que vocês anotem, por favor, o tema repetitivo 150 do STF. Se é tema repetitivo, é porque foi exarada uma tese. Uma tese. Vamos colocar aí algumas observações, por favor. Primeira observação, ponham assim. O artigo 64, inciso 1º do CP, somente se aplica à reincidência, vírgula, mas não à má antecedência. O artigo 64.1 CP somente se aplica à reincidência, mas não à má antecedência. Ponha na tela. Está na tela o Código Penal. Dentro do Código Penal, eu fui ao 64. Olhem comigo. Diz assim: para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional se não ocorrer revogação. Em outras palavras, aqui nós temos o período, o prazo depurador da reincidência. A reincidência prescreve no Brasil. Em qual prazo? Prazo de 5 anos a partir do cumprimento ou extinção da pena. Vocês, a partir do cumprimento ou extinção da pena, contam 5 anos. Se não houver qualquer prática criminosa, o sujeito volta a ser, e aí? Tecnicamente primário. Tá? Ele volta a ser primário, para todos os efeitos legais. Agora, pessoal, se o tema repetitivo 150 está dizendo que não se aplica o 64.1 aos maus antecedentes, ainda que haja a prescrição da reincidência, a má antecedência acompanha o sujeito para o resto da vida. Em outras palavras, a reincidência é temporária, a má antecedência é perpétua. Isto cai nas provas, porque nós temos um pouco de teoria da pena aqui. Sistema da temporariedade informa a reincidência. Sistema da perpetuidade informa a má antecedência. Primeira observação aqui. Segunda observação, e vocês encontram como complemento do próprio STF a sua tese exarada no tema 150, que é o que te interessa. Ponham assim, por favor. No entanto, no caso de decisões muito antigas, é possível invocar-se a tese do direito ao esquecimento. No caso de decisões muito antigas, é possível invocar-se a tese do direito ao esquecimento, a fim de que esta condenação antiga não funcione como pressuposto, da má antecedência
não funcione como pressuposto da má antecedência ou como motivo de impedimento de benefícios penais. Não funcione como pressuposto da má antecedência ou como motivo de impedimento de benefícios penais. Então aí te responde exatamente o que tu perguntaste. Por quê? Vamos lá. Voltei ao 76. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a uma pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Vamos imaginar que esta condenação data de 2 décadas. É possível, com base na própria jurisprudência do STF, a concessão de uma transação penal, desde que seja acolhido este entendimento do direito ao esquecimento. Isto é jurisprudência. Tá? Isto vale para qualquer benefício penal e vale também para a má antecedência. Bom, voltei aqui. Este é o único instituto despenalizador que se preocupa com pena máxima. Vocês verão que os outros 2 vão se preocupar com pena mínima. Então vocês têm que lembrar, para a transação penal, a pena máxima não pode superar 2 anos. Olhem a diferença agora. Acordo de não persecução penal. Artigo 28A do Código de Processo Penal. Dentre outros requisitos, aquele que salta aos olhos, que vocês de cara têm que ver se cabe ou não cabe, é aquele da pena em abstrato. Então, crime com pena mínima não, eu vou botar diferente, inferior, pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Se a pena mínima for igual a 4 anos, já não cabe o ANPP. A pena mínima tem que ser menor do que 4 anos, além dos demais requisitos que estão previstos no Código de Processo Penal. Abri. CPP na tela. Dentro do CPP eu estou descendo ao 28A. Leiam comigo. Começa. Não é caso de arquivamento. Mesma observação lá da transação penal. Se é caso de arquivamento, o MP deve arquivar. Ele não pode oferecer o ANPP se é caso de arquivamento. Segundo requisito, houve uma confissão. A lei fala em confissão formal e circunstanciada. Ela é formal porque ela tem que ser formalizada em um termo. Ela tem que ser tomada num termo, por escrito. Circunstanciada porque ela fala do fato e de todas as circunstâncias. Então, se o crime está qualificado, a confissão deve abranger a qualificadora. Prática de infração penal sem violência ou grave ameaça. Deixa eu parar aqui. Vocês estão vendo que não diz contra a pessoa? Hoje nós temos um entendimento dos tribunais superiores que o que proíbe, o que veda o benefício é crime sem violência, veda, né? Com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Lesão corporal, uma tentativa de homicídio, claro. Agora, se for violência contra a coisa, pode. Tanto que cabe no furto ao arrombamento. Este é o entendimento dos tribunais superiores, é jurisprudência, porque a lei não foi clara, que não foi feliz o legislador. Ele colocou violência ou grave ameaça lato sensu. Só que o entendimento é contra a pessoa. Depois, deixa lá. Pena mínima inferior a 4 anos, como eu coloquei no quadro. Neste caso, pessoal,
vocês poderão propor o ANPP. Lembrando que eventual majorante deve ser levado em conta para vocês verificarem esta pena mínima menor do que 4 anos. Está expresso na lei, tá, pessoal? Abre aspas. Parágrafo 1º do 28A. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, por exemplo, se o crime está tentado, vocês levam em conta, porque a tentativa é uma minorante. Se o crime está majorado, vocês levam em conta a majorante, porque é uma causa de aumento. Além disso, pessoal, vocês devem observar o parágrafo 2º, porque ele acaba fazendo parte dos requisitos também. Porque o parágrafo 2º diz quando não cabe o ANPP. Acompanhem comigo. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Vocês estão vendo que é por isso que eu falei, respeitem a ordem aqui. É um degrau, é uma escada com 3 degraus. Então só cabe o ANPP se não cabe transação penal. Porque, pessoal, às vezes, o mesmo crime aceita 2 ou mais institutos despenalizadores. Se vocês pegarem, põe na tela para mim, um crime com pena pequenininha, de menor potencial ofensivo, por exemplo, uma ameaça. Olhem a pena, pessoal, 1 a 6 meses. Se a pena máxima não passa de 2 anos, cabe transação penal. Se a pena mínima não passa de 4, ou melhor, é menor do que 4 anos, cabe o ANPP. Só que vocês só vão trabalhar com a ANPP, voltei, se não cabe transação penal. Se couberem os dois, prefiram a transação penal. O inciso 2 é fantástico, né? Porque ele não foi escrito por alguém que conhece direito penal. Olhem comigo. Se o investigado for reincidente, beleza. Ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Já temos problema aqui nesses conceitos. Uma conduta criminal profissional, por exemplo. Porque a habitualidade, tudo bem, ela é até um conceito que aparece com uma certa frequência na jurisprudência. E a habitualidade, ela inclusive diz respeito a registros policiais, até procedimentos administrativos. Ela afasta o descaminho se há várias infrações administrativas. Agora, o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Falei várias vezes para vocês. Qual é a natureza jurídica? Material, não te esquece, só pro 10, tá? Tá certo? Exclusão da tipicidade. Exclusão da tipicidade material. Então tu concordas comigo que é um fato atípico, né? Se tem insignificância, é um fato materialmente atípico. Então não pode ser infração penal. Então falar em infração penal insignificante é uma contradição in terminis. Porque se é insignificante, não é infração penal. Porque a insignificância exclui o crime, exclui o tipo. Então dizer infração penal insignificante é algo penalmente absurdo, contraditório. Não existe isso, tá? Deixa aqui. Mas é assim que vai cair na prova de vocês. Se o investigado for reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes, as infrações penais pretéritas, não cabe o ANPP. Pessoal, aparece de novo o prazo de 5 anos, só que vejam agora como se abre o leque para qualquer instituto despenalizador. Ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Quando eu mostrei para vocês os 5 anos na transação penal, a 9.099 diz, não cabe se ele foi beneficiado com outra transação penal nos últimos 5 anos. Agora aqui não cabe o ANPP se ele nos últimos 5 anos foi beneficiado com outro ANPP,
ou com uma transação penal, ou com uma suspensão condicional do processo. Qualquer instituto despenalizador nos últimos 5 anos. Aí não cabe a NPP. E agora cuidem a violência doméstica, porque não é só contra a mulher, pessoal. Olha como começa. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar. Não diz mulher aqui. A vítima pode ser homem aqui, pode ser o filho que é abusado dentro de casa por um pai abusador, agressor. A mulher vai aparecer só agora, ó. Ou praticados contra a mulher. Ou, é outra hipótese, por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Pessoal, lembrem das razões da condição de sexo feminino para o Código Penal. São 2. Isto é importante, inclusive, para o feminicídio, que é um homicídio qualificado, como nós vimos. Onde vocês encontram estas razões da condição de sexo feminino? Lá no Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve ou violência doméstica e familiar, ou, é outra hipótese, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Estas são as razões de condição de sexo feminino. Voltei ao CPP. Pessoal, a Maria da Penha, que eu acho que é uma lei que também deverá estar na prova de vocês, porque existe uma atuação muito forte do MP na Maria da Penha. A Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, no seu artigo 41, afasta a 9.099. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a 9.099. Então, cabe transação penal no âmbito da Maria da Penha? Não, porque a transação penal está no 76 da 9.099. E eu já antecipo para vocês, não cabe nem mesmo a suspensão condicional do processo, que é o próximo instituto despenalizador. Por quê? Porque está no 89 da 9.099. É por isso que o STJ, pessoal, editou a súmula 536. Observem aqui comigo. 536. Ó, eu vou, em tua homenagem, doctor, eu vou aumentar a letra, tá? Ó, melhorou? A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. E eu acabei de mostrar para vocês no CPP que não cabe a NPP. Vocês estão vendo? Não cabe qualquer desses institutos despenalizadores na Maria da Penha. Não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo e não cabe a NPP. Macete para vocês, na Maria da Penha só cabe um benefício, sursis da pena, só, nenhum outro, nem mesmo a substituição da PPL por PRD, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem mesmo isto, só cabe o sursis da pena, artigo 77 do Código Penal, é o único benefício que cabe na Maria da Penha, põe lá para mim. Nem mesmo a substituição da PPL por PRD é possível. Eu estou mostrando a vocês a súmula 588 do STJ. 588. Está aqui ela, ó. Ampliei. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nem isto cabe. Não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe a NPP, não cabe substituir a PPL por PRD. Só cabe o sursis da pena. Só o sursis da pena. É o único benefício penal. Tá? Voltei aqui.
O terceiro e último instituto despenalizador do macete TAS é a suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9.099 de 95, Juizado Especial Criminal. Há vários requisitos, mas de novo, aquele mais importante, aquele que salta aos olhos, aquele que geralmente cai nas provas é o da pena em abstrato. Pena, eu vou botar crime com. Crime com pena mínima até 1 ano. Mínima. Crime com pena mínima até 1 ano. Além dos demais requisitos, vamos lá, que estão no 89 da 9.099. Abri mais uma vez, desci a 89, diz assim: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado, outro requisito, não esteja sendo processado por outro crime, não é por outra contravenção, é outro crime. Não esteja sendo processado. Ele não pode também ter sido condenado por outro crime. Aqui já houve provocação ao Supremo no sentido de ofensa ao princípio da presunção de inocência, porque não se exige sequer o trânsito em julgado. Aqui se está dizendo, basta o mero processo, qualquer outro processo. Isso vale? Vale. Qualquer condenação por outro crime, mesmo que não tenha transitado em julgado, sim. O Supremo já se manifestou. Se o sujeito responde a outro processo por um crime, ou foi condenado em outro processo por um crime, ele não vai receber o sursis processual. Tá, pessoal? E mais, devem estar presentes os demais requisitos do sursis da pena. Artigo 77 do Código Penal. Estes são os requisitos da suspensão condicional do processo. Como o próprio nome diz, aqui se suspende o processo, então já tem denúncia do MP. Ou, como é bastante comum, no momento em que nós, promotores, oferecemos a denúncia, ao final dela já se propõe a suspensão do processo. E aí tem uma audiência que é designada para a defesa falar sobre isso. Se aceita ou não aceita o benefício. Ao passo que os dois institutos despenalizadores anteriores, eles estão aqui no momento pré-processual. É justamente para impedir o processo, para não haver persecução. Acordo de não persecução. Então, na transação penal e no ANPP não há denúncia. Na suspensão condicional do processo há. A minha última dica, e nós avançamos aqui. Pessoal, tem uma súmula que é bastante importante, que é a súmula 337 do STJ. Olhem aqui. Abri STJ 337. Ela vai falar na suspensão condicional do processo, mas vocês podem, por analogia, estender a inteligência dela para os demais despenalizadores, tá? Diz assim: é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Olhem como é importante. Porque a gente já está lá na frente, pessoal. O juiz está sentenciando aqui e ele está julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória do MP. Vamos lá. Vamos imaginar, olhem o que eu abri, o Código Penal. Vamos imaginar que o MP oferece uma denúncia pela prática do crime de furto qualificado
pelo arrombamento, destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Em abstrato, este crime que é imputado pelo MP ao réu tem uma pena em abstrato de 2 a 8 anos. Pergunta que eu faço a vocês: cabe a suspensão condicional do processo aqui? Não cabe, porque a pena mínima passa de 1 ano. Então o MP não propôs. Não interessa o ANPP. Pensem que não cabe a ANPP ou ele não aceitou a ANPP. Vamos discutir só a suspensão condicional do processo. Seguiu o baile. Teve processo, instrução, pessoas ouvidas. Vamos imaginar que por uma razão ou outra o MP não prova o arrombamento. Lembrem do que eu falei ontem para vocês. Este é um crime que deixa vestígios. Então o artigo 158 CPP diz que é indispensável a perícia, não podendo sequer supri-la a confissão do acusado. É o que prova a materialidade da qualificadora. Por uma razão ou outra, vamos imaginar que não foi feita a perícia, não tem prova da qualificadora, mas tem prova do furto. O que vai fazer o juiz? Ele vai desclassificar ou ele vai julgar parcialmente procedente, dizendo: eu condeno por furto. Mas simples. Olhem a pena em abstrato. Se o furto é simples, opa, agora já cabe a suspensão condicional do processo. Sabem como é que o juiz vai despachar aqui? Ele vai, com fundamento nesta súmula, abrir vista ao MP para falar sobre o benefício penal. Lá na frente, lá no final do processo. Essa súmula, como eu disse, fala da suspensão condicional do processo, mas a inteligência dela pode ser utilizada para os demais despenalizadores. É o mesmo entendimento aqui do STF na súmula 696. Vamos imaginar que o promotor, sem qualquer justificativa, ele não oferece o benefício. Estão presentes os requisitos legais, mas o promotor não oferece o benefício. Deveria ter oferecido. Olhem a súmula. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo. Só que imagine, pode ser do ANPP também. Mas se recusando o promotor a propô-la, o juiz dissentindo remeterá a questão ao procurador-geral aplicando-se por analogia o 28 CPP. Claro que esta é a redação original do 28 CPP. Aquela anterior ao pacote anticrime. Manda para o procurador-geral. E aí o procurador-geral tem 3 caminhos. Ele pode ele mesmo oferecer o benefício, coisa que nunca acontece. Ele pode designar um membro para fazê-lo, que é o que geralmente acontece. Ou ele pode insistir na posição do colega lá da primeira instância. E aí o juiz estaria obrigado a acolher. All right? Na prática, a maioria das vezes o juiz acolhe. vai ser com base no artigo 44, mas nunca manda oferecer. Difícil aplicar essa súmula. Muito difícil, porque o juiz entende. O colega disse assim, que na prática é muito difícil, né, se ver isso aí. Eu concordo contigo, porque o juiz ele acaba ficando mais distante da questão de tomar a iniciativa em relação a isto, né? Porque qualquer coisa hoje seria ofensa ao princípio acusatório, né? Então os juízes hoje acabam recebendo informação e decidindo. Sim, vai condenar, vai substituir, aplicar pena alternativa. Basicamente vai ser isso, tá? Pessoal, para eu terminar essa questão preliminar aqui dos despenalizadores, olhem só. Caso o promotor recuse oferecer o ANPP, existe um recurso administrativo. Caso o juiz recuse homologação ao ANPP, aí existe o RES e o RSE. Cuidado que são situações diferentes. Querem ver? Baita questão de prova, tá? Eu abri de novo o 28A CPP, para vocês saberem onde nós estamos. 28A CPP. ANPP, né? Acordo de não persecução penal. Vamos imaginar, pessoal, que foi o promotor que recusou. Olhem o parágrafo 14 comigo do 28A. No caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal,
o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do 28. Ou seja, seria uma espécie de recurso administrativo dirigido ao Conselho Superior do MP. Fica dentro do próprio MP. Seria uma análise, um trâmite administrativo dentro do próprio MP. Então, quando isso? Quando o promotor recusa a proposta de ANPP. Agora, pessoal, pode ser que esta recusa seja do juiz na homologação do ANPP. Eu abri o RSE, o RESE, recurso em sentido estrito. O 581 diz que cabe o RESE, inciso 25, para atacar a decisão judicial que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no 28A. Então, se a recusa é do juiz, cabe o RESE 581-25. Se a recusa é do promotor, cabe um recurso administrativo 28A, parágrafo 14. Tá bem, pessoal? Pode falar. Como é que é? O ANPP, até quando pode ser proposto, pergunta a doutora. A jurisprudência dos dois tribunais superiores, eles vão dizer o seguinte: enquanto não for oferecida a denúncia do MP. Depois de oferecida, não cabe mais. Oferecida, não é recebida. Alright? Tem até tese na jurisprudência em teses do STJ sobre isso, tá? Sobre o pacote anticrime. Então, quando ela é oferecida, ela já é oferecida com um instituto? Não. Quem é que perguntou? Ela já é oferecida, se for o caso, com a suspensão condicional do processo, mas nunca com a ANPP, porque o ANPP justamente é para evitar a denúncia. É no momento pré-processual. Porque na prática, como é que funciona no ANPP? Existe uma audiência dentro da promotoria, às vezes o trânsito das propostas, às vezes é por e-mail, mas muitas vezes ao vivo, tá? Onde se discute cláusula, o promotor oferece, e aí aquele investigado, se presente os requisitos, se manifesta com o advogado ou defensor público. É para evitar a denúncia. Agora, se é caso de denunciar, aí o que acompanha é a suspensão do processo, não a ANPP. Tá? Coloquem aí, por favor, ação penal. Vamos lá. O nosso primeiro ponto de enfrentamento aqui, pessoal, na ação penal, ponto 1, diz respeito às condições genéricas da ação. Vamos começar por aqui. Condições genéricas da ação. Essas condições genéricas valem tanto para uma ação penal pública quanto para uma ação penal privada, tá? Para as duas. São 4 condições aplicáveis tanto para a ação penal pública quanto para a ação penal privada. Letra A. Possibilidade jurídica do pedido. Letra B. Interesse de agir. Letra C. Legitimidade de parte. Letra D. Justa causa. Isso, pode manter aqui. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade de parte e justa causa. Quando nós falamos em possibilidade jurídica do pedido, vocês devem lembrar de 2 coisas. Em primeiro lugar, o fato narrado na denúncia tem que ser típico. E em segundo lugar, o pedido tem que ser juridicamente possível.
Eu não posso, na denúncia, pedir uma pena de morte, por exemplo. Esta é a ideia. Então, fato típico e pedido juridicamente possível. É um fato previsto em lei como crime ou contravenção e o pedido tem que ser possível. Um pedido de condenação, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, por exemplo. Quando nós falamos em interesse de agir, eu quero que vocês lembrem do trinômio aqui. Interesse de agir. Adequação, necessidade e utilidade. Adequação tem a ver com o procedimento correto que é utilizado pelo órgão acusatório. Então, o órgão acusatório ele tem que escolher um procedimento previsto em lei, adequado. Necessidade diz respeito à própria ação penal como condição para a aplicação de pena. Existe um brocardo, pessoal, latino que é nulla pena sine judicio. Nula pena sine judicio. Não há pena sem processo. Ou seja, aqui na necessidade está a necessidade do próprio devido processo legal. Isto passa pela ação penal. A ação penal é necessária para a aplicação da pena. Esta é a ideia. Não se aplica a pena sem ação penal. E a utilidade, pessoal, é a verificação da possibilidade de aplicar o jus puniendi estatal. Ou seja, nós vamos verificar se a ação penal ela se presta a aplicar o jus puniendi estatal. É aqui que vocês vão analisar prescrição. Porque se o fato está prescrito, não há utilidade. Se não há utilidade, não há interesse de agir. Se o fato está prescrito, não há por que movimentar a máquina judiciária. Não há utilidade, sem utilidade não há interesse de agir. Legitimidade de parte. Esta aqui, pessoal, é a legitimatio ad causam. Para a causa, para ser parte. Legitimidade de parte é aquela para ser parte, é aquela ad causam, porque para a causa. Aqui, pessoal, aqui nós temos uma legitimidade ad causam ativa. Quem é que funciona no polo ativo enquanto parte? Se a ação penal é pública, é o Ministério Público. Se a ação penal é privada, é o querelante, como nós veremos. Quem é que funciona no polo passivo? Então, uma legitimidade ad causam passiva. Em regra, alguém que seja imputável, ou seja, são mentalmente que tenha pelo menos 18 anos. Em regra, uma pessoa física. Eu falei em regra porque nos crimes ambientais é possível também a pessoa jurídica. Mas estes são os dois polos, o ativo e o passivo, quando nós falamos de uma legitimidade para a causa. Não confundam com a legitimatio ad processum. Porque aqui está, aqui embaixo, a chamada capacidade postulatória. Legitimatio ad processum é a capacidade postulatória. Então vamos imaginar uma ação penal privada. O autor da ação penal privada, que é o querelante, como regra, é a vítima. Então a vítima possui legitimatio ad causam, para ser parte. Agora, se a vítima não é um advogado, regularmente inscrito nos quadros da OAB, ela precisará ser representada nos autos por um advogado dotado de capacidade postulatória.
Então o advogado teria legitimidade ad processo e o cliente, que é o querelante, que é a vítima, legitimidade ad causa. Para a causa. Tá joia? Justa causa, pessoal, significa, que se quiserem colocar aí, um lastro probatório mínimo, que reúne elementos de direito penal e de processo penal. Um lastro probatório mínimo que reúne elementos de direito penal e de processo penal. De direito penal, eu estou escrevendo tipicidade, ilicitude e culpabilidade. De processo penal, eu estou escrevendo prova da existência do crime, ou seja, para eu denunciar eu preciso da materialidade, mais indícios de autoria ou participação. Pode deixar aqui, tá? Um lastro probatório mínimo que reúna elementos de direito penal, quais sejam tipicidade, ilicitude e culpabilidade, bem como de processo penal, quais sejam prova da existência do crime, que é aquilo que nós chamamos de materialidade, bem como indícios de autoria ou de participação. Isto é justa causa. Pessoal, vem para a tela comigo. Se não estiver presente a justa causa ou qualquer outra condição genérica da ação penal, olhem o que diz o CPP. Abri o artigo 395 do CPP. Está aqui. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Primeira hipótese, for manifestamente inepta. Segunda hipótese, faltar pressuposto processual. Terceira hipótese, faltar condição para o exercício da ação penal. Quarta hipótese, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Inclusive, o legislador de 2008 aqui, ele não foi técnico. Por quê? Porque o inciso 3 já está na segunda parte do inciso 2. Vocês concordam? A justa causa é uma das condições da ação. Não precisaríamos do inciso 3, porque ela já está no inciso 2, segunda parte. Mas eles resolveram separar as coisas aqui. Então vejam, se não há justa causa para o exercício da ação penal, o juiz vai rejeitar a denúncia ou a queixa-crime. Estas, voltei aqui, são as condições genéricas da ação penal. Ao lado delas, pessoal, existem condições específicas que valem para a ação penal pública. Olhem comigo. Condições específicas da ação penal pública. Enquanto lá em cima, no número 1, as condições genéricas valem tanto para a ação penal pública quanto para a ação penal privada, no número 2, as específicas são da ação penal pública. São elas, pessoal: a representação do ofendido, bem como a requisição do ministro da
Justiça. A representação do ofendido e a requisição de Sua Excelência o Ministro da Justiça são condições específicas da ação penal pública. Ou é um sinônimo, que aparece bastante também, são condições objetivas de procedibilidade. Não é de punibilidade, hein? É de procedibilidade. Condições objetivas de procedibilidade. O delegado de polícia, se o crime é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, não pode proceder. Querem ver uma coisa? Na tela. Fui por comecinho do Código de Processo Penal e desci até o artigo 5º, que trata do inquérito policial. Ó, a partir do 4º inquérito policial eu desci ao 5º, tá? Aqui no 5º, olhem o parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, o delegado não pode sequer instaurar o inquérito policial sem esta representação. Isto vale também para nós, membros do MP, porque o promotor, se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, ele não pode nem oferecer o instituto despenalizador, uma transação penal, e nem, muito menos, oferecer uma denúncia, se não há representação e o crime é de ação penal pública condicionada a ela. Querem ver uma coisa? Põe na tela. É o CPP que está na tela. Eu estou indo ao 564. Olhem aqui. Título das nulidades. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. 3. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Olhem aqui. Representação. A falta da representação, quando o crime é de ação penal pública condicionada a ela, enseja uma nulidade absoluta. 564-3A. Tá, pessoal? Então, nós estamos aqui diante de condições objetivas de procedibilidade. Vamos lá. Vamos falar sobre cada uma delas. E aí nós paramos um pouquinho depois disso. Eu comecei pela representação do ofendido. Vamos começar aqui pelo prazo. Artigo 38 do CPP. Pessoal, este prazo, como regra, é de 6 meses. Só que cuidado, porque são 6 meses contados a partir do conhecimento da autoria, pessoal. Não é da data do crime, isso é pegadinha. Não é da data do fato. É da data do conhecimento do autor do crime. Ponha na tela. Eu estou voltando ao comecinho do CPP e eu vou descer ao 38. Leiam comigo o que eu estou marcando aqui. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. O finalzinho ali eu nem marquei porque vale para a chamada queixa subsidiária, que nós veremos depois. Ação penal privada subsidiária da pública. É para depois. Por ora, eu quero que vocês vejam que este direito de representação é exercido no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Não é da data do crime. É da data do conhecimento do autor do crime. Às vezes é tudo no mesmo dia, às vezes não é. Mas vocês aqui estão diante do Instituto da Decadência. Isto aqui é um tema de direito material. Se o prazo é decadencial e ele não for cumprido, qual é a consequência?
É a mesma da prescrição. Qual é a consequência? Põe na tela. Extinção da punibilidade. Ou seja, a consequência é penal, ela não é processual. A consequência está aqui no artigo 107, pessoal. Extingue-se a punibilidade, dentre outras hipóteses, pela decadência. Se a decadência é um instituto de direito material, o prazo decadencial é contado conforme o Código Penal e não conforme o Código de Processo Penal. E há uma grande diferença na contagem de prazos penais, decadência, prescrição, e de prazos processuais penais. Um prazo para recorrer, por exemplo. Um prazo para oferecer a resposta escrita à acusação em 10 dias, por exemplo. A decadência é um instituto penal. Sendo um instituto penal, vocês vão contá-la conforme o artigo 10 do Código Penal. Olhem o que diz a primeira parte aqui. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. O que eu peço que vocês coloquem? Se o prazo é penal, nós vamos incluir o dia do início e excluir o dia do fim. É assim que vocês contam o prazo penal. Vamos incluir o dia do início e excluir o dia do fim. Isto vale para a decadência e para a prescrição. Aqui vai um macete para vocês, tá? Vamos imaginar, por exemplo, um prazo prescricional de 3 anos. Prescrição de 3 anos. Eu peguei o menor prazo prescricional que está no artigo 109 do Código Penal para a pena privativa de liberdade. Hoje é dia 17 de 10 de 2023. Se eu quero contar prescrição a partir do dia 17 de 10 de 2023, quando prescreve? É isso aí, doctor. Só faltou uma coisa para o 10, às 24 horas. Porque como é um prazo penal, ele acaba no fim do dia e não no fim do expediente forense. Só isso, mas está perfeito. Vai prescrever no dia 16 de 10 de 2026. Vocês vão incluir o dia do início e excluir o dia do fim. Então pensem, se começou no 4, acaba no 3, tantos anos para frente, conforme o prazo prescricional. Se começou no 25, acaba no 24, tantos anos para frente, conforme o prazo prescricional. Isso vale para decadência também. É o mesmo raciocínio. Tá?